A salvação é o principal objetivo de nós buscar esse Deus, amém, gente? Por mais que eu e você necessitamos de tantas coisas. Por exemplo, se eu e você parar aqui agora e se for falar dos problemas que nós lutamos, enfrentamos, né? Diversos problemas, diversas situações, mas tudo isso passa, tá? Um nós vamos vencer, o outro nós vamos levando até Deus permitir, mas a gente não pode perder a fé para a salvação da nossa alma, porque o benefício maior para a minha vida, a sua vida, é a salvação da nossa alma. Verdade. Nossa alma que está em jogo, tá? A nossa alma, lutas, Jesus disse que nunca seria fácil, né, ser cristão, servir a Ele. Mas nós temos que entender que nós temos que perseverar até o fim para ter a salvação da nossa alma. Lutas, ela vem luta uma atrás da outra, né? As lutas, ela parece que está em fileira, né? Você vence uma e aparece outra pior que aquela que você venceu. Verdade. Aí vem outra. Aí você vence aquela outra, fala, parece que agora acabou. Quando menos espera, aparece o quê? Outra. Então, por isso, por meio da luta, da batalha, que Deus nos ensina a ter tamanho grande fé de vencer as lutas e as dificuldades. É no meio do quê? Da guerra. Verdade. Toda a vida Deus fortaleceu a mulher e o homem que serve a Ele através das lutas. Ninguém venceu nada parado. Todos na Bíblia só venceu porque fizeram o quê? Se ergueram. Verdade. E foram para a luta, e foram para a batalha. E Deus foi com eles. Então nós não somos diferentes, gente. Enquanto nós ficar olhando para os problemas e ficar se maldizendo para os problemas, aí você está dando força para quem? Para o Satanás. Mas quando você olhar para Deus e olhar para o problema e dizer, problema, o Deus que eu sirvo é maior. É verdade. E o objetivo, nós temos que colocar isso dentro da nossa alma, dentro do nosso pensamento, do nosso coração. O objetivo aqui é exatamente nós buscar em primeiro lugar o reino aonde? No céu. Buscar a salvação da nossa alma. E esse tem que ser o nosso objetivo. A demais coisa, Deus vai nos dar a providência. A providência. Nós não podemos trocar a nossa salvação por nada. Por mais que seja difícil, tá? Por mais que seja luta daqui, luta dali, nós não sabemos o dia, a hora, o momento que vamos partir desse tabernáculo. E nós temos que ter certeza da nossa salvação. Eu escrevi aqui algum tema da Bíblia, né? Mas nós vamos começar lá em João, a promessa de Jesus, tá? É uma promessa do Senhor Jesus Cristo que faz para todos aqueles que crê nele, né? Para todos aqueles que realmente têm uma vida para com ele. Obrigado. Uma vida para com ele. Eu gostaria de fazer alguma pergunta aqui que também serve para mim também. Eu estudando aqui e a gente vai vendo a possibilidade da palavra que Deus vai nos dando. Por exemplo, como você ou como nós enxergamos a salvação? De que maneira eu e você enxergamos a salvação? Que ponto de vista que eu e você tem olhado para a salvação da nossa própria alma? De que forma? Será que nós temos nos preocupado com isso nos últimos dias? Ou nós se preocupamos com coisas que são passageiras? Essas são coisas, verdade, que realmente tira nós do sério, né? Tira a nossa paciência, deixa a gente preocupado. Mas nunca é além daquela salvação. A salvação ela tem que estar acima de tudo e todas as coisas, em primeiro lugar, na nossa vida. Porque se eu e você pensar dessa forma, nós não vamos glorificar Deus somente nessa vida. Nós vamos glorificar Deus tanto hoje como para eternamente. Porque você está conservando a sua alma em Cristo Jesus para com Deus eterno. Verdade. Olha que maravilha. Quer dizer, lutas ela vem. Situações que fogem do nosso controle, sempre elas vão vir. Sempre. Quanto mais eu e você nos aproximamos da luz, que é o Senhor Jesus, quanto mais eu e você nos aproximamos dele, nós vamos enxergar em mim e você, por causa da luz dele, que precisamos nos consertar. Precisamos nos aproximar Verdade. mais. Precisamos cada dia mais ouvir mais a palavra, nos dedicar mais a palavra, ter prazer sempre, como a gente tem dito, né? Ter prazer sempre na palavra de Deus.
Então, por isso que nós temos que estar atento à voz de Deus. Então, por isso, como que nós enxergamos a salvação da nossa própria alma para subir com Cristo Jesus? Como que nós enxergamos? Porque existe exatamente o livre-árbitro, né? O livre-árbitro. Então, existe isso. E aí, como que nós pensamos? Será que nós pensamos do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma? Se nós pensamos assim, portanto, não tem a salvação. Verdade. Porque a salvação não se dá por si próprio. A salvação é por meio e intermédio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode nos salvar. E não existe outro Salvador, ou que seja qualquer outra religião. Somente Cristo Jesus pode nos salvar. Será que você e eu temos nos preocupado com isso? Ou nós se preocupamos com família, com filhos, com esposo, esposa, trabalho e mais outras coisas que tem? Será que nós nos preocupamos mais com essas coisas ou com a salvação da nossa alma? Se nós colocar o nosso coração na palavra de Deus e nos preocupar em primeiro lugar com a salvação da nossa alma, as demais coisas Deus vai nos dar capacidade, sabedoria, discernimento, direção para resolver qualquer situação, qualquer problema no nosso caminhar, na nossa jornada, na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, nossa família, onde quer que seja. Você sabe por quê? Porque você está glorificando a Deus com a sua perseverança a buscar em primeiro lugar do céu. Então é isso que nós temos que entender. É claro que nós temos que buscar em Deus a providência em toda a área da nossa vida, é claro. Sem esquecer, em primeiro lugar, a salvação de quê? Da nossa alma. Da nossa alma. Tudo que o Satanás faz é nós se preocupar com tudo e todas as coisas em nossa volta. É nós se preocupar com aquilo que realmente chama a nossa atenção, e o diabo sabe disso, para nós menos nos preocupar com a salvação da nossa alma. Verdade. Tá? Porque quanto menos eu e você nos preocupar com a salvação da nossa alma, é vantagem para o Satanás. Verdade. Tá? Então, por isso, por mais que as coisas sejam sérias na minha sua vida, né? Lutas, situações disso, porque cada um de nós aqui, volto a falar, tem problema, tem situações que precisa resolver, precisa que Deus entrasse em providência para ontem. Mas isso não é mais importante que a salvação da minha e da sua alma. Verdade. Então, como que nós temos agido ou pensado de uma forma da salvação da nossa alma? E aí tem mais coisa. O Satanás, ele só tem poder, né? Porque a Bíblia, a pessoa diz que o diabo, ele tem poder, né? Pois é. Ele só tem poder se nós proceder para ele. Verdade. Se nós ceder para ele, tem poder. Se nós não ceder espaço, não der brecha nenhuma para ele, ele jamais terá poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então o Satanás só tem poder na maneira que eu e você demos para ele. Da maneira que eu e você vamos dando para ele poder, ele vai crescendo. Em cima da nossa brecha, nossos erros, nosso pecado, ele vai ganhando força. Agora, quanto mais eu você nos entregar a palavra de Deus, nos preocupar com a salvação, menos Satanás vai agir sobre a minha vida. Ele pode até agir, mas vai dar de frente com quem? Com o próprio Deus. Verdade. Tá? Por isso que você vê hoje a decadência de cristão. Pessoas que qualquer coisa ela para, qualquer coisa ela desiste, qualquer coisa ela abandona Deus. Por que as pessoas têm essa fragilidade? Porque realmente não busca a salvação, ela não entendeu o preço que Jesus pagou por ela. Ela não entendeu ainda o valor tão grande que Jesus comprou ela. Porque se ela entender isso, meu irmão, minha irmã, ela não tem outra coisa a não ser, em primeiro lugar, buscar a salvação na sua Verdade. alma. Ela não importa a luta que vier, problema que vier, a situação que vier, dependendo qual seja a situação, pode estar maior que essa casa. Ela sabe que o Deus que ela serve pagou um preço muito maior de qualquer verdade, coisa Deus. que existe em Cristo. Glória a Deus. Então, hoje as pessoas ela agem de uma maneira, de que maneira que ela age? Que tem Deus como um abençoador só para essa vida. Porque Deus tem que fazer isso, porque Deus tem que fazer o outro. Primeiro que Deus faz se Ele quiser. Mas tem que entender isso. Fala, Senhor, eu preciso disso, de verdade, você tem que orar, tem que pedir a Deus, mas que seja feito segundo a tua
Vontade. Tá? Nós lemos aqui agora, a Karina leu, em Salmo 142, ali é a oração de Davi. A oração de Davi. Observe várias orações de Davi. Primeiro ele orava a Deus, qualquer tipo de situação que ele enfrentava. Primeiro lugar que ele orava a Deus, pedindo socorro para quem? Para a alma dele. Que Deus dirigisse a alma dele. Que Deus colocasse alegria na alma dele. Que Deus protegesse a alma dele para o inimigo não cefar a alma dele. Então, em primeiro lugar, ele estava preocupado com isso. Você vê que esses homens eram bem-sucedidos. Ele não estava preocupado, em primeiro lugar, com os problemas da vida. Porque Davi enfrentou muito problema. E você sabe disso. Mas ele não estava preocupado com vários milhares de problemas. Ele estava preocupado, em primeiro lugar, com a sua salvação. E aí depois ele apresentava a Deus um problema. Senhor, o problema é esse ou esse. Então nós temos que entender exatamente isso, tá bom? E aí... Por exemplo, se o nosso tempo acabasse hoje aqui na Terra, por exemplo, se eu e você, isso não está sujeito a não acontecer não, tá? Porque para estar morto só basta estar o quê? Só basta estar vivo, né? Então veja só, se o meu tempo, se o seu tempo acabasse hoje, para onde que nós realmente iria nesse momento? Essa é a preocupação. Porque se algum problema na minha, na sua vida, nós vemos, se Deus quiser remover, ele remove, ele cura, ele liberta, do jeito dele, do querer dele. Mas se nós partir hoje, para onde que nós iremos? Aí com um problema maior do que nós estamos enfrentando. Qualquer problema, por mais terrível que eu e você enfrentamos aqui hoje, é passageiro e tem jeito. E tem jeito. Agora, se nós partir hoje, morrer hoje, para onde que nós iremos? Será que o nosso lugar está garantido para Deus em Cristo Jesus? Então, essa tem que ser a nossa preocupação. Por exemplo, se Deus, a pessoa que ora para pedir uma casa, um exemplo, ela ora para pedir uma casa, está errado? Não, está pedindo um dom por da prata. Não é verdade ou não é? Quer dizer, você só vai ser salvo se Deus te der a casa? Não. Se você está em Cristo Jesus, você será salvo com a casa, sem a casa continua sendo salvo. Se você pede uma cura e vem pedindo, é errado pedir cura a Deus? Não. Você pede a cura, pede a cura. Se Deus não te curar, como é que faz? Será que você vai ser salvo? Ou Deus curando ou não curando, você dando em Cristo Jesus, você continua o quê? Salvo. Tá? Então, por isso que nós temos que, em primeiro lugar, buscar a salvação da nossa alma. Há demais coisa, Deus tem que parar de providência, no querer e na vontade. E aí nós vamos ler aqui, ó. É lá em João 14, verso 6. Tá? Vamos ler. Eu estava aqui já, desgraça. Senão vai tomar muito tempo. João depois de Lucas, tá? Lucas e João. João 14, 6. Quanto mais eu e você valorizamos a palavra de Deus, eu já falei isso várias vezes, eu repeti. Quanto mais eu e você valorizamos a palavra de Deus com toda a nossa atenção, com toda a nossa fé e perseverança, você está valorizando a sua própria vida. Porque a palavra de Deus é a nossa vida. Quando eu e você damos maior grande importância à palavra de Deus, com toda a nossa alma, com toda a nossa fé, com toda a nossa perseverança, você está valorizando a sua vida em Cristo Jesus. E aí diz assim, ó, 14:6, né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por quem? Por mim, está falando. Ninguém vai a Deus senão por quem? Por Cristo Jesus. Ninguém vai a Deus senão por isso.
Por isso que nós deveremos nos apegar a Ele de toda a nossa fé, dependendo que seja a luta, a dificuldade, a desavença do dia a dia, porque elas virão. E se eu e você estamos preparados em Cristo Jesus, é óbvio, é claro que nós vamos vencer essa situação. É óbvio, é claro que nós vamos vencer qualquer tipo de luta. Tá? E se Deus não permitir que nós não venhamos vencer, mas o importante é a nossa alma estar o quê? Porque nem tudo nessa vida aqui nós vamos conquistar. Nem tudo. Nós vamos ver grande homem de Deus aqui no Velho Testamento, grandes patriarcas, que eles não entraram. Por exemplo, Moisés mesmo, ele não entrou na terra prometida, mas ele foi chamado para entrar. Então nem tudo, todas as coisas, nós vamos conquistar. Uma coisa eu falo para vocês, e para mim também, né? Se nós conquistar o reino do céu, já é suficiente para tudo. Glória a Deus. Às vezes nós não conseguimos conquistar tudo que nós queremos. E Deus também não vai dar tudo que nós queremos. Ele vai dar o que nós precisamos para lutar, para vencer e ter uma vida o quê? Eterna. Então nós temos que abrir a nossa mente o quê? Espiritual. A nossa mente espiritual tem que ser aberta. Através do Espírito Santo, da palavra e do tempo. Amém, gente? Amém. Deus. Aí veja, vamos ler aqui o 13, que nós estávamos falando que pedir a ele. Lê aí o 13. Do versículo 13, né? Do 14 aí. Tudo quanto te pedides em meu nome, o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja só. E tudo quanto pedis em meu nome, isso Jesus está dizendo, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado aonde? No Filho. Talvez você diz assim, mas eu tenho pedido tanto ao Senhor Jesus, tenho pedido tanto a Deus, situações da minha vida, mas você tem que entender uma coisa. Olha o que diz aqui. Se me, lá no 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele repetindo novamente. Se me amais, tá? Olha que a resposta está aqui no 15. Se me amais e guardareis meus o quê? Mandamentos. Então, a resposta de tudo que nós pedimos ao Senhor está ligado se nós guardarmos o mandamento dele. Se nós guardarmos o mandamento dele, ele vai nos dar segundo também a vontade e querer dele. Porque se tudo que nós pedimos ele for nos dar, nós mesmos se destruindo. Nós vamos se destruir. Então ele vai dar para nós aquilo que realmente nós necessitamos. Para vencer a luta, a dificuldade, a batalha do dia a dia. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. E para eu e você saber que nós amamos ao Senhor Jesus, É guardar o mandamento, guardar a palavra, é isso? É colocar em prática. Não é só guardar, né? Colocar em prática. Porque tem pessoa que ela acha assim que só ler já é suficiente. Não. Só ler não é suficiente. Nós temos que ler e colocar ela o quê? Em prática. Tá? Guardar e colocar em prática. Então, se eu e você lemos a Bíblia, ou estudando a Bíblia e não colocamos em prática, não vai adiantar nada também. Tá? Obedecê-lo, é. Então, obedecê-lo. Colocar em prática, você obedecê-lo. Exatamente.